Falam amigas, tudo bem? Eu sou Natália Scalabrini, advogada, paciente e ativista na defesa dos direitos dos portadores de câncer. Você está aqui no canal Câncer Direitos e hoje eu vou te contar sobre as toucas inglesas. Será que elas realmente funcionam? Eu tenho certeza que se você recebeu um diagnóstico de câncer e que se os médicos falaram que você vai passar por quimioterapia, você já ouviu falar dessas toucas e deve estar muito apreensiva pensando: será que elas funcionam? Será que eu devo fazer esse investimento? Será que eu realmente devo passar por isso, de fazer essa tentativa de congelar os cabelos para tentar evitar a queda durante a quimioterapia? Eu sei que você está curiosa. Eu, quando estava no seu lugar, também pensei em tudo isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, para te ajudar com essas informações. Antes de te contar se essas toucas realmente funcionam, eu quero te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, porque aí o YouTube te avisa todas as vezes que tiver vídeo novo aqui nesse canal. Qual o tipo de câncer que eu tive? Meninas, eu fui diagnosticada com câncer de mama tipo luminal A. É um dos tipos de câncer com receptores hormonais. Eu tive esse câncer que ele era 85% receptor para estrogênio e 30% receptor de progesterona. Então, era um dos tipos de câncer de subtipo hormonal. Eu estou contando isso para vocês porque o tipo do câncer associado ao tipo do medicamento e o tipo do cabelo são os fatores que influenciam para a efetividade do funcionamento da touca ou não. Quero começar contando para vocês que tem dois tipos de touca, gente. Tem uma touca que ela parece um capacetinho e a gente veste ela aqui e ela é ligada em um fiozinho que tem uma máquina bem grandinha, inclusive. Essa máquina fica mandando o resfriamento através desse caninho. Essa touca, gente, ela é efetiva, porque ela não perde o resfriamento. A maquininha fica mandando de modo constante o resfriamento para a touca, então a pessoa começa e termina com a mesma intensidade de resfriamento. Tem essa touca que, como eu disse para vocês, vem acoplada a esse aparelho que é grande. Além de ser grande, é uma máquina que é muito cara. Então, as pacientes que desejam fazer uso dessa touca específica precisam contar com o hospital, no sentido de que o hospital compra a máquina, disponibiliza lá, mesmo porque tem toda uma questão de logística de onde essa máquina vai ficar. Isso daí depende de cada hospital, de como ele quer oferecer esse serviço para vocês. Tem hospitais que oferecem pacotes durante toda a quimioterapia, tem hospitais que alugam a máquina de forma individual para cada sessão. Isso é uma questão particular dos hospitais, como ele vai oferecer. É importante que seja do hospital pelo custo e pelo tamanho. É uma máquina que não é nada portável. Nós, pacientes, não conseguimos comprar e levar essa máquina todas as vezes no hospital. Então, sim, essa máquina que é ligada ao aparelho precisa ser disponibilizada pelos hospitais. Então, já procure antes o responsável pelo seu hospital, onde você está fazendo o seu tratamento, e pergunta, descubra se existe essa máquina lá. Uma outra alternativa para os hospitais que não tem, mas que nós, pacientes, ainda desejamos fazer o uso, são essas toucas aqui, ó. Elas não são ligadas a nada, elas são super portáteis e cada touca dessa deve pesar 900 gramas, 1 kg. Elas são, gente, olha, grossas. Aqui
vocês estão vendo que é fofinho, ó. É aqui que fica o gel que resfria. Essa touca, sim, nós pacientes conseguimos comprar, conseguimos levar para o hospital, mesmo tendo que levar várias coisinhas no dia, tendo que levar gelo, tendo que levar lá no recipiente apropriado para não perder esse resfriamento. Ainda assim, a gente consegue. Essas toucas são as toucas inglesas. Só que essas toucas aqui, como não tem nada ligado a ela, como vocês podem ver, ela vai perdendo o resfriamento. Por isso que é importante que nós tenhamos mais de uma touca, para assim que a touca que a gente está usando perder o resfriamento, a gente volta lá no congelador e usa uma nova que está totalmente resfriada. Como que funciona esse tratamento da crioterapia? Gente, essas toucas, elas vão congelar o bulbo capilar, que é a raizinha do nosso cabelo. Quando ela congela, o que ela faz? Ela reduz o poro, o bulbo, a raiz. Como ela vai estar fechadinha, isso impede com que o medicamento da quimioterapia entre nesses vasos sanguíneos do cabelo e inicie o processo da queda capilar. E aí você pode estar pensando, Nath, mas isso não tem risco de não matar alguma célulazinha de câncer que possa estar alojada na cabeça, em alguma região do crânio? Não, gente, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Por quê? Se houvesse um mínimo risco dessas toucas prejudicarem o tratamento do câncer, com certeza esse tratamento não seria liberado ou autorizado. Outra coisa que a gente tem que pensar é que esse congelamento que as toucas proporcionam, ele é mínimo. Ele só consegue atingir a camada superficial do cabelo. Ele não consegue atingir regiões internas no nosso crânio, não conseguem atingir um congelamento do cérebro, da massa encefálica, não atinge a parte óssea, não atinge isso, não tem congelamento nessa parte, não é tão profundo. Ao contrário, tem uma efetividade de congelamento até pequena, perto do que a gente gostaria, que congelasse ainda mais os bulbos para preservar o cabelo. Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito de vocês, se tem contraindicação e se tem risco. Não tem risco, já teve vários estudos nesse sentido e nenhum estudo apresentou que tenha risco, mesmo porque, gente, se tivesse, o tratamento do câncer, ele é tão agressivo, se tivesse o mínimo risco de usar essas toucas, com certeza as sociedades, não só brasileiras, mas as sociedades médicas de todos os países, porque essas toucas são usadas muito fora do Brasil, elas não seriam autorizadas. Mas não é o que acontece, a gente pode livremente fazer o uso dessas toucas. Assim que nós descobrimos qual era o tipo do câncer que estava alocado na mama, a gente, a equipe médica, estabeleceu um protocolo de tratamento. A princípio, eu seria submetida à cirurgia, e aí nós iríamos fazer a mastectomia total. Depois, eu faria quimioterapia e, numa terceira fase, radioterapia e hormonioterapia. Eu contei para vocês que a primeira fase do meu tratamento seria a cirurgia, e eu me preparei para isso. Por quê, gente? Essas toucas aqui, elas não são encontradas no Brasil. Infelizmente, nós, pacientes que pretendemos fazer o uso dela durante a quimioterapia, precisamos nos organizar no sentido de importar essas toucas. Elas são facilmente encontradas nos Estados Unidos ou em algum país da Europa. Inclusive, quando eu estava fazendo pesquisa para achar algum lugar que vendesse, eu constatei que na Europa e nos Estados Unidos, essas toucas já são utilizadas no tratamento oncológico há mais de 15 anos.
Infelizmente, essa não é a realidade no Brasil, essas toucas não são encontradas aqui. Nós que pretendemos fazer o uso precisamos importar essas toucas. E, sabendo disso, eu me organizei para comprar essas toucas de modo que elas chegassem no segundo momento do meu tratamento, quando eu fosse fazer a quimioterapia. Mas o que aconteceu comigo especificamente é que nós invertemos o protocolo de tratamento. Eu ia começar com a cirurgia e fazer a quimio depois. E a gente inverteu tudo e eu comecei pela quimioterapia. Qual foi o resultado? Eu não tinha as minhas toucas. Elas não tinham chegado. Eu me lembro que como o médico foi fazer essa alteração a meu pedido, depois eu conto isso para vocês na fase da quimioterapia. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. E ele me falou: Natália, sobe no setor da quimio para você conversar com outros pacientes, se você tiver interesse, conversar com as enfermeiras, para você saber um pouquinho do que você vai encontrar amanhã e não chegar ansiosa, não chegar preocupada. E eu fiz isso, acabei de sair da consulta e subi para o setor da quimioterapia. Quando eu cheguei lá, a enfermeira-chefe que me recepcionou, a primeira coisa que ela falou é: se você vai usar as suas toucas, cadê? A gente já precisa deixar aqui congelando. E quando ela me falou isso, eu falei: como assim as toucas? Eu só tinha comprado uma, gente, porque eu tinha uma concepção que sim, era uma touca que eu iria usar durante toda a sessão da quimio e eu ficaria com ela. Nessa fase, ela me falou: não, Natália, as toucas ficam resfriadas de 20 a 30 minutos. Então, como a quimioterapia é longa, às vezes 1 hora, 2 horas, a gente tem que usar inclusive a touca antes e depois que termina a sessão da quimioterapia. Essa enfermeira me disse: Nath, você precisa de pelo menos 3 ou 4 toucas para fazer a troca. Usa meia hora uma touca, coloca para resfriar, usa meia hora outra touca, a outra e a outra sucessivamente. E aí foi muito assim chocante para mim, porque eu falei: poxa, me programei, me organizei, comprei a touca e não vou conseguir fazer o tratamento porque eu não tenho todas as toucas. Eu realmente não sabia que precisava de várias toucas para ficar trocando. E aí foi frustrante. O que nós fizemos a partir dessa informação de que eu não tinha todas as toucas, mas eu queria sim fazer esse tratamento da crioterapia durante a quimioterapia? Bom, tinha uma outra moça lá no hospital que também era paciente e estava passando por quimioterapia, que ela era de um outro estado. Então, ela não conseguiria trazer essas toucas para o hospital congeladas, porque eram muitas horas de viagem e aí as toucas iam perdendo resfriamento. Então, o hospital solidarizou e forneceu freezer para as moças que estavam na mesma situação e que precisavam deixar as toucas congelando lá no hospital. E essa moça tinha as toucas lá e o que ela fazia? Ela estava alugando para outras pacientes que também queriam fazer uso da crioterapia, mas que às vezes não sabiam dessa informação antes e não se organizaram para comprar, ou ainda que não tinham tido tempo de ir atrás para comprar. Então, essa moça estava alugando as toucas. Nesse momento, a enfermeira rapidamente já pensou: Nath, tem uma moça alugando, vamos ligar para ela. E ela foi um anjo para mim, né? Tanto a enfermeira quanto a moça que me alugou. E ela me alugou. Nessa primeira sessão do dia seguinte, eu usei essas toucas dessa moça. Não usei a minha porque eu só tinha uma, então usei a da moça. Essa moça, gente, já estava chegando no final da quimioterapia dela. Isso quer dizer o quê? Que ela já tinha usado as toucas pelo menos 15 ou 16 vezes, fora as vezes que ela tinha alugado para outras pacientes no hospital. Quando eu usei a touca pela primeira vez, que foi a touca dessa colega, que eu senti? Bom, não foi tão impactante quanto eu esperava.
enquanto eu ouvia outros relatos. Por quê? Gelou, mas eu não senti congelado. Eu não senti aquela dor, eu não senti aquela coisa da gente pôr a mão no cabelo assim e sentir extremamente congelado. Tanto que quando eu usei, eu falei, não é tudo isso, o pessoal tá reclamando de barriga cheia, é totalmente suportável. E foi esse o meu parâmetro na primeira quimioterapia. Como eu comecei com as quimios vermelhas, a minha segunda quimioterapia seria daqui 21 dias. Então deu tempo de eu me organizar para comprar as outras 3 toucas que seriam necessárias para fazer a crioterapia. E aí eu fiz isso na segunda sessão da quimio, as minhas toucas já tinham chegado e aí sim eu usei as minhas toucas que estavam novas, tinham acabado de ser compradas. O que eu percebi de diferença com essa primeira vez que eu usei com a segunda vez? Totalmente diferente. Quando eu vesti a minha touca que estava nova, gente, foi muito diferente, foi muito gelado, foi muito mais forte. Eu senti que realmente estava cumprindo o papel dela nesse caso, com essas toucas. Infelizmente, eu não tinha esse parâmetro a primeira vez que eu usei. A primeira vez eu vesti as toucas, eu senti um geladinho, eu senti um resfriado. Eu pensei, tá certo, é isso que as toucas fazem. Eu só tive essa percepção de diferença quando eu usei as minhas toucas na segunda sessão. Aí sim eu senti que congelou. Qual é a minha visão disso? É que essas toucas, elas vão perdendo a capacidade de resfriamento. Por isso que é tão importante que essas toucas sejam novas. Quem for se utilizar desse tratamento, não compre toucas que já foram usadas durante a sessão toda de uma quimioterapia de uma outra colega e que aí vocês comprem, porque elas vão estar com a capacidade de resfriamento delas reduzida. Eu senti total diferença de toucas já usadas várias vezes e de touca nova. Dá muita diferença. Quando eu coloquei, eu sentia até da tontura, quando usei as minhas que eram novas. Dava tontura, dava dor de cabeça. Eu já estava esperando por isso, já tinha me programado, já tinha levado inclusive remédios para dor de cabeça e tontura. Eu vou fazer, na semana que vem vai subir um outro vídeo aqui para vocês explicando o passo a passo de como usar essa touca. Nos próximos dias vai ter um vídeo novo aqui no canal explicando passo a passo de como utilizar essas toucas, o que a gente precisa levar, como a gente deve proteger para não queimar, como que a gente deve cuidar dessas toucas antes e depois, se é no gelo seco, se é no gelo normal, como que a gente vai fazer o transporte dessas toucas, o que a gente precisa no dia da quimioterapia para usar essas toucas. Eu vou subir esse vídeo nos próximos dias para esse de hoje não ficar muito longo. Então, se você tem interesse, já se inscreva no canal. Qual foi o resultado dessas duas extremidades de uso da touca? Bom, quando eu fiz a primeira sessão, no 18º dia, o meu cabelo começou a cair. Ele caía de modo uniforme, caía um fio aqui, um fio ali, outro fio acolá, caía sim, mas não fez nenhum buraco na minha cabeça, não ficou aquela parte totalmente sem cabelo, não ficou, mas tinha sim iniciado uma queda que já era esperado. Se você for fazer o uso da crioterapia, não fique impactada quando seu cabelo começar a cair. Ainda usando a touca, sim, o cabelo cai. A touca consegue preservar, dizem, de 30% a 70% do cabelo. Então, se der tudo certo com o uso da touca, ainda assim perde-se 30% do cabelo. É importante usar a touca para quem quer fazer essa tentativa. A minha opinião sobre o uso das toucas é que sim, elas
funcionam? Gente, elas funcionam 100%? Nosso cabelo vai entrar num tratamento quimioterápico e vai sair do mesmo modo? Não, não é assim. A touca, ela preserva de 30 a 70% dos cabelos. Então, pensa, se tudo der certo com o uso dessas toucas, ainda assim 30% dos cabelos podem cair. O resultado disso, gente, é que cai, mas cai de modo uniforme, os fios caem de forma distribuída, a gente não fica com nada, a cabeça assim, fases muito peladas, totalmente sem cabelo, não, cai de modo uniforme. Inclusive, essa moça que gentilmente me alugou as toucas dela, que eu tenho muito amor e gratidão, inclusive se você estiver assistindo o nosso vídeo, um beijo pra você, ela preservou muito o cabelo. Se a gente olhasse para essa moça de fora sem saber que ela estava fazendo o tratamento, ninguém falava, o cabelo não denunciava isso, porque ela conseguiu sim preservar. Eu iniciei essa queda do cabelo no 18º dia depois da primeira sessão da quimioterapia. Ele começou a cair desse jeito, de modo uniforme, de modo gradual. O que eu fiz foi raspar o meu cabelo depois da segunda sessão. Por quê? É muito importante, gente, que a gente use essas toucas logo na primeira sessão de quimioterapia. E embora eu tenha usado, eu não acredito que eu usei com efetividade. Eu não acredito que aquelas toucas entregassem o melhor resultado. Por quê? Porque elas tinham perdido um pouco da capacidade de resfriamento, que infelizmente eu só descobri no momento posterior. Se eu fosse começar meu tratamento hoje, com as informações que eu já tenho, eu usaria ou não a touca? Gente, usaria. Usaria sim, porque mesmo tendo usado essas toucas que não estavam tão efetivas, o meu cabelo não caiu de monte. Ele caiu proporcional, então talvez se eu tivesse utilizado essas toucas novas desde a primeira sessão, eu teria preservado muito mais os meus cabelos. Mesmo tendo feito isso, o meu cabelo, quando eu decidi raspar lá na frente, na fase da segunda sessão da quimioterapia, mesmo assim ele tinha muito cabelo, eu não tava com cabelo ralinho, eu não tava com buracos. Eu vou tentar colocar até uma foto aqui para vocês verem como tava o meu cabelo no dia da segunda sessão de quimioterapia. Ele tava com um aspecto de cabelo mais danificado, mas não tava com buracos, não tava pouco. Então eu usaria sim. Infelizmente nós tivemos duas peculiaridades no meu tratamento, que foi essa inversão de protocolos e eu não estava preparada com as minhas toucas, e eu ter usado essas toucas que já não estavam resfriando como deveria ser. Eu acredito que o meu tratamento não tenha tido 100% de eficácia por conta disso, por falta de informação, por eu não saber que eu precisava de várias toucas. E esse é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo para vocês. Porque se você vai usar, tem várias coisas que envolvem esse tratamento da quimioterapia que você precisa saber e se preparar antes de ir para a sessão de quimioterapia. Esse foi o meu relato de hoje, lembrando que não é porque não deu certo comigo que não vai dar certo com vocês, não é porque deu certo com a minha amiga que vai dar tudo certo com vocês. Cada tipo de cabelo tem uma resposta, cada tipo de câncer vai trazer uma resposta, e também é muito importante falar do tipo da quimioterapia. Cada medicamento vai ser agressivo de um modo, a gente sabe que tem tipos de quimioterapia, inclusive, que não caem o cabelo. Então, esse foi um relato meu específico da minha experiência, eu quis trazer para vocês no sentido de informação. Por hoje é isso e a gente se encontra no próximo.